Graça e paz, amados. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a responsabilidade que nós devemos ter com a palavra de Deus. Por que isso? Porque eu tenho visto muitas pessoas colocando no Facebook ou no WhatsApp, pegando textos das Escrituras Sagradas e fazendo análises, evangelizando, pregando e, mais ousadamente, alguns ensinando os textos, sem respeitar qualquer princípio hermenêutico ou de exegese. E o que as pessoas têm feito, por mais que façam com boa intenção, e é bom deixar claro aqui que alguns nem fazem com boa intenção, fazem por avareza, ou por vaidade, ou por orgulho, mas eu quero acreditar que a maioria faz com boa intenção, mas acaba transmitindo, usando o texto para expor as suas ideias, e não aquilo que o texto quer dizer. E isso é muito perigoso, irmãos, isso é muito perigoso. Porque João 17:17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, somente a verdade que está na palavra, que é a palavra, pode santificar uma pessoa. A minha palavra não. A palavra de Deus, ela é poderosa. A minha interpretação não. Se eu tenho uma interpretação diversa daquela que o texto transmite, quer transmitir, ou seja, o sentido original que o autor do texto quis transmitir, se eu faço uma interpretação diversa, as minhas palavras, as minhas argumentações, por mais brilhantes que possam ser, não são suficientes para santificar, para transformar vidas. No máximo, nós vamos conseguir gerar sensacionalismo, né? Emocionalismo. Então, esse não é o interesse do Evangelho. Não é interesse do Evangelho. Nós temos que transmitir a palavra de Deus, e para isso nós temos que buscar o sentido do texto, o que o texto quer dizer. Nós temos que, para isso, fazer uma exegese. O que é exegese? É você tirar do texto o seu sentido real, original, aquilo que o autor quer transmitir. Mas o que as pessoas têm feito hoje em dia é fazer exegese, que é o contrário, é impor as suas ideias no texto. E quando você impõe as suas ideias no texto, você está deturpando o texto. E por mais brilhante que sejam as suas pontuações sobre o texto, as ideias que você venha tirar dali, não são capazes de transformar a vida de ninguém. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, mas a nossa volta. No máximo a gente vai conseguir numa noite, uma pregação numa noite, euforia, mas no dia seguinte a pessoa está vazia de novo, porque foi só momento. Foram só palavras de persuasão psicológica. Então, amados, nós devemos ter essa responsabilidade de estudarmos as Escrituras antes de pegarmos um versículo e começarmos a dissertar sobre ele, pregar, porque hoje em dia nós temos uma nova modalidade de teólogos. Não sei se vocês sabiam disso. São os teólogos leigos. Pessoas que nunca tiveram, nem leram a Bíblia inteira, mas eles já pegam o texto e já querem sair pregando por aí. Isso não é responsável. Porque você vai sair falando um monte de coisas que não condiz com a verdade que liberta, a verdade que santifica. Nós devemos entender, conforme diz lá em 2 Timóteo 3,15, né, Paulo fala para Timóteo, porque desde a infância conhece as sagradas escrituras, que são capazes de tornar-te sábio para alcançardes a salvação. Então a salvação é alcançada a partir de uma sabedoria, e essa sabedoria vem das escrituras sagradas, daquilo que as escrituras sagradas querem nos ensinar, nos transmitir. Quando você começa a pegar o texto, as escrituras sagradas, e começa a impor suas ideias e lançar pelo vento, meu irmão, você não está gerando sabedoria em ninguém. Por isso que tem gente que está 40 anos na igreja e é a mesma coisa, porque o que ele tem aprendido, o que ele tem escutado de muitos pastores, de muitos pregadores, não é o texto, não é a palavra de Deus. A igreja brasileira hoje, evangélica, brasileira não, mundial, né?
É uma igreja que vive mais de tradição do que da palavra de Deus. É a primeira coisa que você tem que ficar ligado, né? Por isso que você tem que ter cuidado e estudar a palavra de Deus com comprometimento, com dedicação, com seriedade. Não precisa se empolgar de começar a querer sair pregando, falando. Calma, diz só o que Jesus fez por sua vida, né? O que Jesus representa para você. E ame ao próximo, ame a Deus, porque Jesus disse o seguinte: conhecerão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Então, se você fizer isso, amado, amém, você já está testificando Cristo, você já está evangelizando, você já está fazendo demais. O que a maioria dos pregadores aí, evangelistas, às vezes não conseguem fazer, você já está fazendo, né? Então faça isso. Mas eu vou pedir a você que você só abra a sua boca para falar da palavra de Deus quando você realmente tiver segurança em falar da palavra de Deus, quando você entender. Não fale com dúvida, não fale a primeira percepção que você teve do texto, você já transmite para outra pessoa. Cuidado, amados. Eu já peço perdão para vocês porque parece que eu estou sendo arrogante falando isso, mas não é não. Estou falando com todo amor e com todo carinho, preocupado com as almas que estão ouvindo aí. Porque todo dia eu recebo um bombardeio no meu WhatsApp, no Facebook, de teólogos leigos aí falando as maiores aberrações bíblicas, as maiores aberrações teológicas. E isso não produz salvação, isso não produz santificação, muito pelo contrário, isso vicia a mente das pessoas, a cognição, o conhecimento das pessoas, e aí depois, quando nós vamos transmitir a verdade, elas criam resistência, porque elas já têm um conceito totalmente diverso daquilo que nós estamos apresentando. Então acaba criando um obstáculo para que as pessoas venham a alcançar a verdade. Por isso nós devemos pregar tão somente o que está nas Escrituras, o sentido das Escrituras. Cuidado com esse negócio de pegar um texto, daqui eu posso tirar 100 mensagens. Não. O que o autor do texto quis transmitir foi uma mensagem, foi um sentido. Qual é esse sentido? O que o autor do texto bíblico quis dizer? E para você alcançar esse contexto, esse sentido, você tem que primeiro buscar o contexto. Então jamais cometa o equívoco de ler um versículo isolado ou um capítulo isolado, mas busque a história, para que você venha entender o contexto e a partir do contexto você venha entender qual é o sentido do texto. Por exemplo, eu posso pegar aqui o texto do filho pródigo, daquele jovem que saiu, pediu a herança do pai, a antecipação da sua parte na herança, e saiu, foi gastar no mundo com meretrizes, com farras, e no final perdeu tudo. E voltou para a casa do pai constrangido, envergonhado, e o pai o aceitou de volta. E logo depois o seu irmão, muito enciumado, com inveja, ficou chateado porque o pai nunca havia feito uma festa para ele que era tão bonzinho, e o irmão que não era tão bonzinho assim, o pai fez uma festa, ou seja, ele merecia a festa, o irmão não. Mas por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse essa parábola? Se você olhar antes, lá no início do capítulo, você vai entender que Jesus estava lá com os fariseus, e estava vendo Jesus junto com os pecadores e os publicanos, e os fariseus começaram a criticar. E aí, o mestre de vocês aí, comendo com pecadores e com publicanos. E aí Jesus começa a contar essa parábola para quê? Qual a intenção dele? A intenção é falar sobre graça. Falar que ninguém é salvo ou aceito por Deus pelos seus próprios méritos, mas pela graça. Porque ninguém merece salvação, ninguém merece nada. Deus simplesmente o aceita porque é graça, é seu coração compassivo, misericordioso. Então, o texto do filho pródigo, qual é o sentido? Ele está falando de quê? Ele está falando de graça. O filho pródigo ali representa os pecadores, os publicanos. O irmão do filho pródigo representa quem? Os fariseus, os religiosos. Então, quando você vai pregar sobre o texto do filho pródigo, você vai falar sobre orgulho, sobre religiosidade, vai falar sobre graça, sobre salvação, pelas obras, que não é pelas obras, é pela graça. Você vai fazer uma exposição do texto a partir do sentido que Jesus quis transmitir quando disse a parábola. Se eu fugir disso,
aí é por minha conta, irmãos. Aí já não é a palavra de Deus, aí é minha palavra. Eu vou impor ao texto aquilo que eu quero dizer, vou usar o texto para dizer aquilo que eu quero. E aí já não tem o poder, porque o poder está na verdade e não na minha interpretação ou nas minhas palavras. Então, meu irmão, olha, estude. Estude a Bíblia, estude todos os dias, entenda, busque auxílio das pessoas que entendem a palavra de Deus, mas calma, não comece aí a expor e fazer textos e pregações sobre versículos de coisas que você não entendeu o contexto ainda. Calma, porque nós temos que ser responsáveis para com a palavra de Deus e isso nos será cobrado um dia. Então, meus irmãos, cuidado. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.